Então, gente, é o seguinte, um bom dia para todos. Eu vim concluir o vídeo Não Faça Lixo, né? Aqui é o 3.2, Utilidade Pública 1.1, Não Faça Lixo, né? Como os interessados sabem, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse é o terceiro. O primeiro é o 3. Utilidade Pública, ponto 1. O segundo é 3.1, Utilidade Pública 1.1, e esse é o terceiro, né? 3.2, Utilidade Pública 1.2. Vamos ver se eu consigo concluir, gente. Eu vim tentando correr, mas eu já dei um espaço assim de alguns dias. As condições, olha, as condições, eu tenho que falar sobre as condições em que eu venho fazendo todo esse material, sabe? Que pode simplesmente mudar toda a situação precária que está a nossa sociedade. E começando por essa parte a respeito do lixo, né? Então vamos lá. Eu parei no anterior, né? Na observação, o ser humano precisa saber que é a máquina mais perfeita que existe para gerar tudo de bem, para tudo o mais, para tudo o mais, né? E, portanto, poder ter meios para estudar seu próprio manancial, seu próprio eu tô querendo correr, gente, mas fica isso aí mesmo, seu próprio manual, tá? A par disso, poder se usar a si mesmo com dignidade e tudo o que vier a fazer, ser digno, ser bem, seja saber não fazer lixo de espécie alguma, muito menos causar mal à vida, né? E então, para não se causar mal à vida, é necessário não se produzir ou reproduzir nenhum mal. Portanto, após passar esse conhecimento todo que vem dos outros vídeos, grupos para irem às ruas, organizá-los para irem a todos os bairros da cidade, né? Esse material ele foi criado para Belém do Pará, mas ele pode e deve ser colocado em prática em todo e qualquer estado, em toda e qualquer cidade. Todos, estados, cidades. Esse é meu borrão, gente. Eu tô fazendo do meu borrão, porque eu não tô tendo tempo de passar limpo, eu não tô tendo tempo. Não a burocracias, não. Por quê? Porque o tempo que se está fazendo um ofício, está se fazendo se dando burocracias para poder colocar projetos extremamente necessários, de fundamental importância, está perdendo tempo e olha do jeito que está, né? O lixo continua aumentando, as violências continuaram aumentando, as doenças continuam, não é verdade? Então, isso tudo é para a gente resgatar, né, o poder das naturezas e voltarmos a ter uma sociedade saudável, uma sociedade justa, tranquila, segura, né? Então, é necessário que a humanidade reaprenda que as naturezas são simples, que o fato de o ser humano ter complicado todos os dias, tirando dos seus devidos lugares, agredindo, destruindo, acabou perdendo os fios de certas meadas e, portanto, complicando cada vez mais. Mas o fato é que terem complicado tudo isso e terem chegado no patamar que está, não significa que a gente não tem que correr e fazer o necessário, né, para que a humanidade venha reaprender, né, a respeito das naturezas. As naturezas são simples, quem complica são aqueles que foram complicados, que não tiveram desenvolvimento das suas capacidades e automaticamente foram para
para a sociedade e, ao invés de participarem para a construção, estão formando grupos, formando comunidades para a destruição. É preciso dar um stop imediatamente. É preciso parar, gente. E quando eu digo parar, a gente não vai parar a economia, a gente não vai parar nada do que é realmente o verdadeiro progresso. Porque o verdadeiro progresso, ele começa nessa simplicidade. Na gente poder reconhecer o poder e o respeito que nós devemos à natureza. Aí sim, a gente vai resgatar tudo que a gente está vendo que está sendo destruído, inclusive a economia, né? Então é preciso esse stop, parar mesmo, respirar, pensar, refletir, recuperar os filtros do discernimento e unirmos o poder do simples, da verdade, para caminhos para a vida saudável. Se viver e não sobreviver apenas, gente. E é esse negócio de sobreviver apenas, né? Então, sobre o lixo doméstico orgânico. Sobre o lixo doméstico orgânico e sobre o lixo doméstico, outros descartáveis, produtos de higiene pessoal e de ambiente, roupas pessoais, roupas de cama, mesa, banho, eletrodomésticos e outros, né? Incluam peças quebradas. Então, tem vários tipos de lixo. Isso tudo deve ser organizado, colocado e ensinado para a população, né? Isso é matéria que devia vir para as escolas. Gente, olha, eu lembro que quando eu era criança, escola pública, eu estudei em escola pública, mais de uma, e escola particular, mais de uma. Nós íamos visitar a nossa COSAMPA. Nós sabíamos a importância da água porque nós aprendemos dentro da nossa casa e nas escolas e na sociedade em geral, né? Por que acabar com aquilo que precisa ser ensinado? Não, tem que continuar, tem que aprimorar e não fazer mudanças estúpidas, radicais, que ao invés de aprimorar e dar continuação para as melhorias, estão exatamente regredindo. Eu não conheço esses estados de regressão que chegou aqui na nossa sociedade, em Belém do Pará, a respeito das administrações públicas. Eu não conheço esse tempo retrógrado. Eu conheço um tempo que quando tudo iniciou e tudo foi se desenvolvendo e chegou num patamar desenvolvido, agora estão retrocedendo, né? Estão retrógrados, por quê? Porque está voltando para o início. E pior, está destruindo aquilo que o início fez, que dava certo para tudo. Esse é que é o pior, né? Porque voltar para o início, se eles estivessem fazendo como os nossos administradores públicos aqui no Pará faziam, os empresários, os administradores públicos e particulares, se eles estivessem retrocedendo, mas estivessem fazendo como os nossos administradores faziam, tá tudo bem, sabe? Vai voltar, mas vai voltar a fazer o correto e não destruir aquilo que já foi construído corretamente. E ao contrário, tipo assim, dando um novo início destrutivo. É isso que a gente precisa combater. Então ver todos esses tipos de lixo, né? Tem o lixo empresarial. Gente, não existe bons empresários quando proprietários não destinam resíduos, lixo de seus produtos devidamente. Não existe, entendeu? Então tem que explicar, colocar a responsabilidade dos governantes, sabe? De não deixar passar. Quando uma empresa vai ser formada, o que acontece? Essa empresa ela tem que pedir várias autorizações para as organizações municipais, estaduais e até mesmo federais. Então, nisso está incluso que ninguém pode fazer lixo sem ajudar o destino do lixo, né? E sem fazer o destino do lixo correto. É necessário de suma importância se colocar cada coisa no seu devido lugar. Aqui com o lixo de responsabilidade dos governantes, vamos, funcionalismo público, para as ruas, ajudar a educar, né? Não aceitar empresas jogando lixo
no povo. Eles estão jogando lixo na gente, quando eles estão jogando lixo naquilo que já foi construído, esgoto, saneamento, água, energia elétrica, tudo que foi construído em benefício do urbano, eles não podem jogar lixo em cima da gente, eles não podem fazer lixo. Os governantes, eles têm o dever de lidar com isso. Nenhum lixo. Não é só o material. É o espiritual, o emocional, o mental, todo tipo de lixo. E vamos aprender, povo do Pará? Não, gente. Qualquer ser humano. Mas eu estou falando para o meu povo, o povo daqui do Pará, sim, que era um povo que nós tínhamos de tudo aqui, um Pará rico, um Pará saudável, de gente trabalhadora, de gente honesta, sabe? Gente do interior, gente que nunca entrou numa universidade, mas criava os seus filhos com dignidade, sempre, sabe? Que tinham os seus negócios, sabe? Seu trabalho. Gente honrada. É com essa gente que eu tô falando. Com um Pará que construía e que não destruía, que não se aliava com os destruidores que estão entrando aqui no nosso estado, aqui nos nossos municípios, né? É com esse povo que eu tô falando. Gente trabalhadora, alegre, gente humilde, sabe? Gente simples. Mas gente que foi conhecida até pelos estrangeiros quando vinham para cá, para Belém do Pará, por exemplo. Tinha estrangeiro que sempre adoraram vir aqui. Nós não somos nenhuma cidade maravilhosa, de ponto turístico, não somos o ABC, de não sei, mas nós, como todos os estados deveriam estar, nós éramos um povo em paz, um povo que trabalhávamos para a felicidade. Sim, a gente sempre deu lucro, nossas riquezas começaram a ser tiradas aqui, sem mais nem menos, com a maior cara de pau, nosso alumínio, tirados daqui, vendidos lá sei para quem, e nada de volta, sabe, em benefício da população. Que isso? Então isso aqui é para todos, gente, é para o governante sério, é para o governante que se ama a sua família e ama o nosso povo. Se não ama o povo, cai fora, vai procurar outro trabalho, porque a administração pública é para administrar os bens públicos em prol do bem comum, para todos, entende? Então é nenhum lixo mesmo, sabe? Então como é que a gente pode chegar nesse patamar importantíssimo de acabar com esse lixo material, com esse lixo Tem que acabar mesmo com o emocional, com o lixo mental, com o lixo, todo tipo de lixo. E vamos aprender, né? Fazendo esse material, né? Pelas 19 horas, lá já de 24 horas, eu assistindo o JL2, que é o Jornal Liberal 2, né? Segunda edição. Era umas 19, 24 horas mais ou menos. Eu fazendo esse material, concluindo, eu escutei mulher de entidade social, conselho social falou que querem justiça. Por quê? Meninos de 13 anos mortos por tiros, sem mais nem menos, eu nem vou detalhar aqui. Mulher, né, de 38 anos morta pelo ex-companheiro. Gente, esse tipo de lixo, né, o lixo que eu digo o que faz um ser humano matar o outro, porque ele absorveu o lixo. O que faz todos esses conflitos, essas violências, doenças, é porque foi feito lixo. E é isso que eu venho aqui falar com todos. Gente, eu sei que não vai dar para concluir todo o material, né? Vocês têm que entender que tem que ser detalhado. Como que é que isso pode ir para as ruas e abranger a mentalidade da população? Porque vocês sabem que nenhum projeto pode dar certo se as pessoas engajadas em realizar esse projeto, elas tiverem conhecimento da realidade sociopolítica, econômica e cultural dos espaços nos quais elas querem que dê certo, que elas querem realizar esse projeto.
né? Eu venho com isso, tem outras vertentes do projeto, mas esse aqui é o do lixo. Entendam que não dá para fazer esse projeto sem abranger várias vertentes, sem trabalhar como um todo para que a gente possa ter sucesso. E nós vamos ter sucesso, vamos ter sucesso. Gente, olha como eu tô, uma pessoa que tá frágil, uma pessoa que tá debilitada, entendeu? Eu preciso que vocês entendam que a gente precisa correr, porque na medida em que a gente vai resolver o problema do lixo no nosso estado, no nosso município, nos municípios do estado, porque não vim aqui para resolver o problema só aqui daqui de Belém, não, sabe? Porque não anda. Se as prefeituras não andarem juntas, porque você quer trabalhar em área pública para quê? Para disputar voto? Para disputar cargo? Para disputar cargo para a próxima eleição? E chegar na próxima eleição, você vai continuar disputando cargo para a próxima eleição? E o que precisa ser feito? Gente, tem muita gente direita, tem muita gente bacana, tem muita gente até despertando. E o mais importante disso tudo é que todos percebam agora. Gente, a nossa população está sendo dizimada, a humanidade está sendo dizimada. Não só pela pandemia, antes da pandemia, pela calamidade pública moral, consequenciando violências, consequenciando doenças. Nós até hoje, século XXI, 6 ou 7 de outubro, hoje, 8 de 2021, nós não temos nenhum projeto de prevenção. Não um projeto nem contra a violência, nem contra a doença, nem contra a corrupção. Nós não temos. Nós temos subprojetos do que poderia, né, ser o projeto Pessoa se ele estivesse vigorando. O que sejam, são projetos que trabalham nas consequências. Gente, consequência todos sabemos. Consequência que mais tem. Consequência, isso que eu acabei de falar agora, né? Meninos mortos, é o que nós oh Deus, viemos, desculpem, ouvindo todo o tempo, ninguém aguenta mais. Gente, tem como evitar tudo isso, tem como acabar tudo isso, porque se isso acontece, é porque alguma coisa não foi feita para que isso não viesse a acontecer. Isso acontece por quê? Porque pessoas desde a infância, na verdade, da infância, o ser humano desde a infância, desde o início da história da humanidade, tá? Aqui na Terra, que não é feito o que precisa ser feito para que seres humanos se desenvolvam corretamente, como devem se desenvolver, para que possam assimilar e viver, não sobreviver, tá? E se tornar pessoa normal, saudável, e não os monstros que estão sendo desenvolvidos a cada tempo. Ora, gente, tudo que foi criado, cada ciência, ela existe para melhorar a vida do ser humano e não para dominar, como os povos antigamente faziam, os reis. Eles pegavam o quê? As armas, usavam o poder e dominavam. Hoje não é pelas armas, nem pela força, é pela inteligência mal usada. É pelos conhecimentos sendo desviados das mãos que deveriam estar para mentes desviadas e mãos sujas, né? Que já estão sujadas. No entanto, gente, apesar de tudo, eu não vim aqui para falar mal de ninguém, nem do pior que esteja fazendo errado. Eu não vim aqui para falar mal. Sabe por quê? Porque a história, desde o início da humanidade, ela tem o conhecimento, ela tem manuais para que o ser humano não venha a cometer essas atrocidades. Mas como chegou no patamar que chegou, e desde aquela época já aconteciam as atrocidades, né? De outras formas, né? E somas, mas já existiu. Também foi criado a maneira de o ser humano,
que já está atolado de erros, de interromper esse ciclo, de ele querer, dele se redimir com a verdade, dele parar e consertar, ou pelo menos recuar, não querer continuar agredindo, tirando, maltratando, se achando que é dono de tudo. Existe como fazer isso. Existe como interromper a reprodução dessa cultura, sabe, abjeta, da crueldade, da mentira, da corrupção, de coisas vis. Eu vou deixar aqui nesse vídeo que o próximo ou os próximos vão ser detalhados, né? Conforme as pessoas me procurarem e forem pedindo, olha, eu quero fazer um projeto X em torno de tal, né? Porque, por exemplo, os governos e os grupos que vão se formar, principalmente o governo ele precisa pegar o seu quadro funcional que vai trabalhar nisso e formar líderes para que os líderes possam orientar aqueles que vão para as ruas, né, para fazer a coisa do jeito que precisa ser feita, gente. Sabe? E eu não dou muito tempo para que isso possa estar vigorando já aqui, entendeu? Olha, eu fico assim, sabe, horrorizada depois do que eu já vivi aqui em Belém do Pará. Eu sou da época que essa rua em que eu moro agora era Pissarra, entendeu? Era na época em que companhia de saneamento, tipo assim, vai faltar água. Todos ficavam sabendo. Aí o que acontecia? Todos pegavam baldes, guardavam, colocavam. Por que vai faltar água? Porque eles vão fazer um trabalho que é para melhoria, né? Ou teve um probleminha, precisou interromper, ou vai precisar limpar. Mas a gente nunca era pego de surpresa. Enquanto não existe a tecnologia, enquanto não existe um monte de coisa que hoje nós temos uma tecnologia que já deveria estar mudando o mundo inteiro, não é? E outra coisa, no caso, essa tecnologia usando errada, o que aconteceu lá com o apagão do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que já querem arrancar dinheiro do dono dos aplicativos, né? Dos sites, né? Gente, olha, raciocinem. Quem são essas pessoas aqui no nosso Brasil que estão acomunadas com estrangeiros corruptos? Porque aqui no Brasil, os nossos próprios administradores aqui dentro, muitos, o que eles fazem? Estão arrancando do nosso povo dinheiro, nossa saúde, tudo que é de bem da gente. Por exemplo, quando vocês ficam sem internet o dia inteiro, 1 hora, 2, 3, 4 horas, ou o dia inteiro, alguma vez as administrações, elas mandam na fatura de vocês algum desconto por você ter perdido o seu tempo, o seu espaço, muitas vezes ter sido lesado nos seus negócios? Eu quero que alguém aí me diga quem recebeu como é que se diz? Uma justiça em cima disso. Não existe. Eles deixam a gente falando sozinho. Pelo menos, eu ligo para lá, eu peço, me deixam falando sozinha. E eu pergunto para vocês, existe alguma coisa aqui que no nosso país que está lutando pelo nosso... Eu tô falando Belém Pará, tá? Belém Pará é o seguinte, a nossa energia elétrica que foi privatizada, né? Os nossos administradores daqui de Belém do Pará, alguma vez vocês foram cobrados por uma fatura que não pagou há 10 anos atrás? Isso não existe, gente. Não existe. Eles entraram com uma administração que eles estão tratando o povo pior do que lixo. Porque é um lixo que eles nem têm onde encaixar. Porque nós somos seres humanos, nós vivemos, nós pagamos aluguel, ou quem tem a sua casa própria, nós pagamos as nossas contas em dias. O paraense, o belemense, não conheço. Se tem um pilantra ou outro, uma pilantra ou outra, não significa que a população inteira seja pilantra. Então, antes dessa privatização, a nossa Telepará, nós nunca tivemos problemas com isso de contas não pagas, de problemas que vinham a prejudicar o nosso consumo. Porque, olha, gente, o que acontece? Quando você fica sem internet, 1 hora, 2 horas, uma manhã inteira, um dia inteiro, que você não é
tratado como precisa ser, como as nossas administrações aqui em Belém do Pará, os nossos empresários daqui de Belém do Pará, estou dizendo todos também, tá? Mas a maioria. O consumidor sempre foi respeitado. O consumidor são os seres humanos. E eles, por se auto-amarem, né, os que estavam na administração, né, se auto-respeitarem, também respeitavam o povo, né, nossos administradores. Então, quando você não é ressarcido por aquilo que lhe tiram, o serviço precário, ele lhe tira e nunca lhe devolve, não é verdade? Quando você vê que você não está... Gente, as nossas contas de energia elétrica, a minha não está chegando na minha casa. Eu nem vou falar de um processo judicial que eu abri, tá? Que eu nunca devi ninguém e eu fui levada a um ano de desespero. Agora, de lá desse ano para cá, são mais de 5 anos, né, de desespero. Eu, uma pessoa que nunca devi uma conta na minha vida de energia elétrica e de água, nunca, até essas da tecnologia da agora, conta de telefone, nunca devi, gente. Os nossos serviços, eu ensino o meu projeto Pessoa, ele é um projeto de edificação, né? Então, uma pessoa pilantra, uma pessoa que não paga nem suas contas, não pode ensinar para o outro como se paga, né? O administrador, ele sabe disso, o bom administrador sabe disso, ele sabe quem é um bom pagador também. Então, tipo assim, eu fui acusada, sabe, de não pagar uma conta que não era minha. Então, quer dizer, muito bom você pagar o que não é seu, né? É muito bom, né? Vocês entendem, né? Então, o que acontece? Na medida em que você é acusada, eu fui acusada de uma coisa que eu não fiz. E isso, eles fizeram um ciclo vicioso no qual eu estou sendo, até hoje, sendo lesada. Até hoje, eu nunca deixei de pagar uma conta, entendeu? E o nosso povo aqui do Pará, os belemenses, o que eu conheço de fora dos outros municípios, não é muita gente, mas o que eu sei, aqui em Belém e dos outros que eu conheço, aqui a gente paga as contas da gente. Aqui ninguém joga a responsabilidade dos próprios atos nos outros, entendeu? Então, tipo assim, eles estão destruindo uma administração perfeita. A nossa Telepará era perfeita, né? Nós tínhamos a Listel, que a gente podia procurar telefones, né? A Listel só publicava aqueles telefones que não eram privados, que as pessoas podia, quem quisesse saber ia para a lista, então tinha um número que depois foi colocado. Nós tínhamos um serviço até de conserto, que a gente discava e aí ele já sabia se o problema era na linha ou se o problema era no aparelho, e a gente já fazia o orçamento ali, vinha na fatura seguinte, ninguém precisava ficar lambendo fatura para saber se você não está enganado, né? E hoje vem com umas propagandas, umas publicidades de dizer para você pagar, quem paga a sua conta, pague sua conta de energia em dia e você vai concorrer a smartphone, celular de alta geração, de não sei quantas gigas, Gente, que é isso? Nossa população não é idiota. A nossa população, ela não tem o nariz furado no meio. Nossa população, de gente de interior que nunca entrou numa faculdade, sabe o que é pagar uma conta, sabe o que é assumir a responsabilidade pelos seus atos. São pais e mães de família que, como eu, até mais do que eu, eles criaram seus próprios filhos, sabe, com o suor do seu trabalho, suas vendinhas, porque, pode até ser que eles não tenham essas grandes gestões aí tecnológicas, mas eles conseguiram fazer dinheiro e criar pessoas de bem. Como é que agora só tem diplomados, só tem filhinho de papai, filhinho de mamãe que entra em universidade para quê? Para criar sistema para prejudicar o nosso povo? No Pará não existe povo pobre. Sabe por quê, gente? Porque o nosso verdadeiro povo, esse que eu estou falando, inclusive daqueles que nunca entraram numa universidade, eles não são pobres. Porque a pobreza é a pobreza de espírito, é aquele que se acha melhor do que o outro e não sabe que o ser humano, nós temos dons. Que tem pessoas aí que têm dons que elas nunca entraram numa universidade e elas sabem fazer aquilo. Por que vocês acham que isso existe?
porque isso é da nossa natureza. É uma das coisas que nós precisamos imediatamente voltar o respeito, resgatar o respeito e as condições para que os seres humanos sejam respeitados na sua natureza, nas suas condições. Gente, vocês precisam entender que a gente tem que vetar esses que estão entrando, estão destruindo valores e princípios morais, acabando com a beleza, da pureza da criança, sabe? Do ser humano, a alegria que tem os animais. Você vê animais, cachorros pela rua abandonados, maltratados. Que isso, gente? A gente tem que saber de onde é que está partindo tudo isso. Então, para a gente acabar com todo o lixo que está fazendo mais lixo e está fazendo com que as pessoas acumulem lixo em outros seres humanos que estão virando lixo, porque o ser humano que acumula lixo, sabe, ele está produzindo lixo, ele se torna um lixo, né? Primeiro ele está sendo uma lixeira que vai para a escola, vai para a internet, vai para os veículos de comunicação em massa, ele está acumulando lixo, ele é uma lixeira. O ser humano, nós não somos lixeira. Gente, entendam, nós somos a máquina mais perfeita que existe. Nós somos fantásticos. Nós fomos criados por um Criador todo-poderoso, para a imagem e semelhança dele. Tá bom, gente? Então, eu vou concluir essa parte aqui. Pronto. Agora, os próximos vídeos a respeito de utilidade pública no caso de não faça lixo, vai ser para todos os tipos de lixo, tá? Eu pretendo fazer tipo um organograma para que quem queira possa colocar em prática já esse organograma, para como precisa ser feito para levar para as ruas, para ajudar a ganhar mais adeptos, né? Para informar o nosso povo, para chamar o nosso povo trabalhador, gente de Belém do Pará, nosso povo e dos outros municípios do Pará. Tem gente, muita gente trabalhadora, gente, muita gente que quer mesmo, sabe? É isso, é viver em paz. Agora, escravizar o nosso povo, tratar o nosso povo como se fosse lixo, não, né? Então, cada um de vocês, nós temos uma criança dentro da gente, que nós já fomos criança. Aqueles que sofreram quando criança, entendam que agora nossas crianças não precisam sofrer, isso depende da gente, né? E para isso, a gente tem que ter em mente que crianças são estrelinhas de luz própria, que nós adultos temos o dever de não deixar ninguém apagar. E eu fico com a beleza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E eu espero que vocês também, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Obrigada, gente. Muito obrigada por todos aqueles que querem voltar à felicidade, aqueles que querem viver ainda, tá? Eu não sei quantos anos os que estão aí estão, mas isso é para criança, é para felicidade da criança, do adolescente, do jovem, das pessoas maduras como eu e dos idosos. Isso é um projeto